Olá, olá, você, futuro aprovado do concurso de Montenegro, Rondônia. Estamos aqui começando mais uma aulinha para vocês, né? Uma aula de resoluções de questões inéditas, tá? Da prefeitura do município de Montenegro, né? É, relacionado à lei orgânica do município, tá, pessoal? Nós vamos estar resolvendo algumas questões para vocês, tá? Da lei orgânica do município. Assuntos que são mais cobrados dentro da lei orgânica, tá? O que a banca gosta de estar cobrando, né? Então, vamos estar trazendo para vocês aqui, né, algumas questões mais batidas em concursos, né? Inclusive, a banca BGP gosta muito de estar cobrando esses assuntos aqui, tá? Vamos, então, é, aqui para a questão. De acordo com a lei orgânica do município de Montenegro, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Pessoal, é importante ressaltar que vocês precisam analisar, ver certinho aqui, ó, né? Ela está pedindo a alternativa correta, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa muito importante que vocês precisam se atentar, né? Porque, de repente, já pode estar pedindo aqui a incorreta, tá? Vou colocar aqui a incorreta, aí vocês têm que ver qual que é a incorreta. A 1 fala o seguinte: a lei fixará o vencimento dos servidores públicos, sendo a concessão de gratificação adicional ou qualquer vantagem pecuniária através de decreto ou outro ato administrativo. Aqui está certo, tá, pessoal? Está certo. A 2 fala o seguinte: é vedado a participação dos servidores públicos municipais no produto da arrecadação de tributos, multas, inclusive as da dívida ativa, e, desculpe, pessoal, que paremos aqui na 2, né? Multas, inclusive as das dívidas ativas e qualquer título. Também está certo, a letra da lei, tá, pessoal? Os servidores estáveis perderão o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Pessoal, aqui é um tema bem recorrente em prova, tá? Inclusive, a questão pode vir abordando só isso aqui, tá? Pode vir uma questão abordando só isso aqui, ou pode ser que ela venha abordando assim desse formato, né? Aquela questão que fala aí em cima, ela pode colocar aqui, em vez de colocar essa alternativa aqui assim do jeito que eu coloquei, ela pode colocar assim a aqui, né? A B, a C e colocar aqui, tá? Mas aqui é uma questão diferente, né? Então, pessoal, essa questão, esse assunto aqui, ele é muito batido em prova, tá? E eu quero destacar para vocês, né? Esse assunto aqui. Os servidores, né, estável perderão o cargo em virtude de sentença judicial, né, ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, tá, pessoal? Como assim? Perderão o cargo. Se você cometer algum crime, né, cometer alguma coisa, um ato administrativo que seja ali contra a administração pública, né, uma improbidade administrativa, você perderá o cargo, tá? Não é porque você é concursado e você tem estabilidade que você não vai perder o cargo. Se você cometer um ato de improbidade, você perderá o cargo, tá bom? Mas só que é assegurado, né, a ampla defesa, tá bom? E vocês, no caso, se você conseguir provar que você pode ser, perde o cargo. E com o tempo você volta, se você conseguir provar sua inocência, né, que aí tem a ampla defesa. Ou também você não vai só perdendo o cargo assim de qualquer jeito, né? Primeiramente vai ter o julgamento, né, ali certinho, tá? A 4 fala o seguinte: invalidada por sentença a demissão, o funcionário será reintegrado e o que lhe ocupar o lugar exonerado, ou se detinha cargo, a esse reconduzido sem direito à indenização. Pessoal, como assim sem direito à indenização? Por quê? É, o servidor público que comprovou, né? Ele comprovou lá, comprovou que ele era inocente.
que ele não tinha feito aquilo, não comentou nada ali no órgão. A pessoa ali, o A, que ganhava 5.000, tá? Foi lá para o cargo do órgão, né? Do B, que ganhava 10.000, tá? E o A, aí depois o B, aqui que ele ficou de fora, né? Foi exonerado, perdeu o cargo. Mas ele conseguiu provar. Ele conseguiu provar que ele era inocente. O que que ele faz? Ele retorna para cá para o cargo dele, tá? Retorna para o cargo dele e o A retorna para o órgão que ele estava também, tá? O A. E o A, que ganhava 5.000, agora estava ganhando 10, ele volta a ganhar 5.000 reais, tá? E outra coisa, ele não pode reclamar. O A não tem direito de reclamar, porque voltou a ganhar 5.000. Por quê? O B aqui, né, conseguiu provar a inocência dele, voltou para o cargo dele. É, o A, que trabalhava aqui na secretaria, dessa outra secretaria aqui, foi lá assumir o cargo dele, para tampar a vaga dele, né, ele vai ser retornado para cá. E ele não pode reclamar. E outra coisa, se a pessoa que assumiu aqui o cargo do B, ele não era funcionário público, ele simplesmente foi nomeado pelo governo, ou então pelo prefeito, né? Ele não era funcionário público antes, ele simplesmente vai ser exonerado sem direito a nada, tá? Sem direito à indenização. E também o A aqui, que só ganhava 5.000, também não tem direito à indenização também. Lá, não, eu ganhava 10.000 lá, eu também quero ganhar 10.000 agora aqui. Eu não quero mais 5.000, eu quero só 10. Só quero se for 10. Ele não tem direito, tá? Ele não tem direito de reclamar nada, nada. Se ele querer, ele vai ter que fazer outro concurso para poder passar na outra prova, tá? Aí ele vai ganhar 10.000. Mas antes, a não ser isso, ele não pode reclamar. Tá bom, pessoal? Fica aí essa questão aqui é bem batida em concurso, tá bom? Então, pessoal, aqui todas as alternativas estão corretas, né? Ó. Apenas a afirmativa um e 2 estão corretas? Não, não é só apenas a um e 2 é 2, a um e 2 está certo, porém, não é só apenas, né? Apenas a 2 e 3, apenas a um 3, um 2 e 3, todas as alternativas estão corretas? Todas as alternativas estão corretas, tá? Então, aí embaixo, pessoal, aqui, ó, fica os comentários, tá? Para vocês acabarem de analisar aí, né, fixar o conteúdo, né? Na hora que vocês for resolver a questão aqui na plataforma, né? Aproveitem e resolvam bastante questões, né? Tem bastante questões aí na plataforma para vocês resolverem, né? Questões inéditas, né? As questões aí da lei orgânica, né? Essas questões que vocês não vão achar em outro site, né? Vocês vão achar com nós aqui na plataforma, né? Das simulados concursos. Também história e geografia do município ali, né? Umas questões mais relevantes, né? Que a banca gosta de cobrar também, tem lá na plataforma, tá? E questões, pessoal, também de outras bancas também, né? As questões de outras bancas a gente tem também, de outros concursos, tá? Nós temos aí bastante questões para vocês resolver. Em todas as matérias, né? Ali, e os filtros que a gente fizemos, né? São ali dentro do conteúdo programático que está sendo abordado para vocês ali, né? Matéria de português, raciocínio lógico, né? É, legislações, matérias específicas também, tá? Todas as questões têm gabarito, né? É só vocês resolver e aproveitar bastante, tá? Vamos resolver questões, porque isso é o importante. Não adianta você só ler teorias, depois você acaba errando as questões, tá? Tem que treinar. Vamos para a próxima questão. A próxima questão também é uma questão inédita, né? Que a gente elaboremos aqui, tá? Aqui ela fala, a lei, de acordo com a lei orgânica do município de Montenegro, analise a afirmativa abaixo e assinale a alternativa correta. A letra A1 fala, as vantagens de qualquer natureza somente poderão ser concedidas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço. Essa aqui está certo, tá, pessoal? De acordo com a lei, tá? A lei fixará os vencimentos dos servidores públicos, sendo a concessão de gratificação adicional ou qualquer vantagem pecuniárias através de decreto
ou outro ato administrativo. Também está certo, tá bom, pessoal? Parágrafo único. É vedado a participação dos servidores públicos municipais no produto da arrecadação de tributos, multas, inclusive as da dívida ativa, a qualquer título. Os servidores estáveis, também, aqui é a mesma ainda, daqui até aqui, ó, é a mesma, tá? Ele não é outra, não. Mas vocês precisam analisar tudinho para vocês verem se está certo. Os servidores estáveis perderão o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo único. Invalidada por sentença, a demissão, o funcionário será reintegrado e o que lhe ocupar o lugar exonerado ou se detinha cargo a este reconduzido sem direito à indenização. Pessoal, percebam que é a mesma coisa, né? Cobrado na outra questão anterior, tá? Aqui, pessoal, mudou só as alternativas embaixo. Presta atenção, eu errei essa questãozinha aqui, agora em pouco, né? Eu estava refazendo ela aqui, e eu rapidinho, só lendo ali, eu marquei, e acabei marcando aqui, ó, nenhuma, tá? Porque eu achei que estava aqui todas as questões, ó, apenas a alternativa um, 2 e 3. Eu peguei, eu vi aqui, não, todas tá certo, né? Eu, sem ler direito, já marquei aqui, ó, nenhuma, né, no caso. E a D, na verdade, não é, aqui é uma pegadinha, tá? Eu mesmo fiz a pegadinha e eu mesmo caí. Vocês podem ver que aqui em cima tem um sinalzinho vermelho. Quando você erra, fica assim, ó, vermelhinho aqui na questão, tá? Quando você acerta, fica verdinho, né? Então, eu acabei errando aqui, porque eu marquei assim, meio no chute, né? Assim, sem olhar direito. Aí eu falei, não, é todo, apenas, né? Apenas a afirmativa um, 2, 3. É, essa aqui que é a certa. Por quê? Aqui só tem três alternativas, tá? Então, percebo que a banca pode fazer um peguinho assim para vocês, para poder encabular vocês, ó. Apenas a um, 2, 3. Ele falou, não. Aí ela pode colocar aqui uma outra coisa, né? Por exemplo, colocado aqui nenhuma, né? Igual eu coloquei aqui. Aí vocês, ou então vocês vão colocar ali, vai marcar nenhuma, assim, talvez no chute, né? Ou então marcar 2 e 3, entendeu? Então, por causa que é apenas aqui, vocês vão ficar meio, né, a palavrinha meio ali, digamos, para complicar a sua vida, tá? Então, vocês têm que ficar muito atento, né, nessas palavrinhas-chave aqui, ó, apenas, é apenas mesmo, apenas a 1, 2 e 3, tá? Todos estão corretos. E embaixo aqui fica o comentário da pessoal, aqui embaixo aqui, ó, vocês precisam ler esse comentário para poder chegar às suas conclusões. De acordo com a lei orgânica do município de Montenegro, Rondônia, analise a afirmativa abaixo e assinale a alternativa correta. Questão inédita também, tá, pessoal? Todas as questões que não resolver aqui são questões inéditas. O município responderá pelos danos que seus servidores causarem a terceiros quando no exercício de suas funções. Parágrafo único. Cabe ao município a ação regressiva contra o servidor responsável em caso de culpa ou dolo. Pessoal, aqui está certo, tá? Isso aqui está de acordo com a lei. Isso aqui também, pessoal, você vai encontrar em direito administrativo, né, no artigo 37, tá? Da Constituição. O município, né, ele responderá pelos danos causados pelos seus servidores. Pode ser, né, culpa ou dolo. Como assim? Digamos que você está trabalhando ali, né, na secretaria, você é um motorista de um carro, né? Motorista de um carro, você vai fazer um carrinho aqui meio. Você, motorista do carro, atropelou o fulano ali, né? O fulano que ele sofreu um acidente, você atropelou aquele pedestre ali. Você não tinha culpa, a pessoa, né, pulou na frente do carro ali e bateu, você bateu na pessoa e a pessoa chegou ali, ficou machucado, precisou de socorros, precisou de gastar remédio, né? Então, quem vai pagar imediatamente não é você. Quem paga é o órgão que você trabalha, tá? Vai pagar o acidente. Ou se você bateu no outro carro também, né? Aquele carro ali
chegou a estragar o carro do outro, da outra pessoa, você bateu no carro ali, o órgão público vai pagar, tá? Só que depois, o órgão público, depois que passou o caso, né, vai vir o quê? Vai vir ali um julgamento para você, tá bom? Você vai ter que passar pela fase de investigação, ver certinho, né? Porque o órgão vai querer receber de você, tá? Eles vão pagar, primeiramente, né, vão pagar ali pro dono do outro carro, né? Mas só que depois, ou então se você machucou alguém, só que depois o órgão público vai receber de você, tá? O órgão público tem toda, ele pode vir receber você aqui, ó. Cabe ao município a ação regressiva contra o servidor responsável, em caso de culpa ou dolo, tá bom? Então, vocês, imediatamente, quem vai pagar é o órgão público, tá? Mas ele pode, cobrar de você depois, tá bom? Dependendo ali do caso. Então, isso aqui é uma questão muito batida, tá? Vocês têm que, resolver bastante questões aqui desse assunto e também, estudar, tá, pessoal? Estudar, ver aí, pesquise, né? Leia a lei, como é que, ver os comentários também das questões, né? Você vendo os comentários aqui das questões, você já vai pegar um norte, né? Você já vai conseguir matar as questões, tá? Agora, se você não resolver questões e não ler o comentário, só acertar ali, chutar e ir para frente, você, talvez, quando você vê a questão de novo, você não consegue lembrar mais. Então, é importante você vir e olhar os comentários das questões. O regime jurídico único para todos os servidores da administração direta ou indireta será estabelecido através de lei, em estatuto próprio, que disporá sobre direitos e deveres e regime disciplinar, assegurados os direitos adquiridos. Também está certo, tá, pessoal? Aqui, toda a administração, né, direta e indireta, será estabelecida através de lei, tá? O município, deverá instituir planos de cargos e salários para os servidores da administração pública direta ou indireta, mediante lei. Também está certo. A lei assegurará aos servidores da administração direta ou indireta isonomia de vencimento para cargos, empregos e atribuições iguais ou assemelhantes do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvada as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Também está certo, né, pessoal? Todas as alternativas estão certas, tá? É, quero também, ressaltar para vocês, tá? Quero também ressaltar para vocês o seguinte: a diferença entre a administração, entre a administração pública direta e a administração pública indireta, tá? Administração pública direta e administração pública indireta. Por quê, pessoal? Isso aqui é um assunto muito recorrente em prova, tá? A administração pública direta é quando a prefeitura trabalha por meio das suas secretarias diretamente e por meio dos seus, ali pelos empregados funcionários públicos, né? Que estão trabalhando diretamente, tá bom? Já a indireta, né? São, órgãos públicos também, né? Que estão ali, que são, é, é, que tem fora da prefeitura, tá? Que são mais, reservados, eles têm um capital próprio, né? Eles trabalham por conta própria, são um regime jurídico próprio, tá bom? Então, assim, a administração indireta, né, é composta por entidades criadas pelo governo, para desempenhar suas funções específicas, mas que possuem certas autonomias administrativa, financeira e patrimonial, tá? Elas elas são, compostas, né, pela entidade criadas pelo governo,
para desempenhar suas funções específicas. No caso, são específicas ali, como se fosse o INSS, né, uma autarquia, né, Caixa Econômica, né, empresa pública, a Petrobras, a Sociedade de Economia Mista, né, que são sociedade de economia mista, tá? Inclui a autarquia, né, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, exemplo, INSS, né? Então, vocês têm que ficar muito atento com essa questão aqui, tá? Porque são um assunto muito batido, tá? Muito batido, e a banca de BGP costuma cobrar essa questão aqui, né? Dessa forma aqui, tá bom? Querendo saber o que que é, né? O que que é administração pública direta, o que que é administração pública indireta, tá bom? Aí ela vai colocar ali, tá? O que que é secretaria, né? Secretaria pública, secretaria de obra, vamos supor, secretaria de obra é o quê? Né? Ela é indireta ou é direta, entendeu? É nessa pegada que ela vai cobrar, tá bom? Aqui embaixo tem mais alguns comentários, né? Que a gente fez. Então é bom vocês lerem o comentário, pessoal. Vocês leiam, resolvam as questões e resolvam também ali, leiam os comentários, tá bom? Isso é muito importante. Pessoal, vamos ficando por aqui com essa questão aqui. Já já a gente volta com mais algumas questõezinhas para você, tá bom? Não esqueça de resolver bastante questões lá na plataforma, tá bom? Resolva essas questões, leia os comentários, porque isso é importante, né? Importante demais.